Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre definição de funções e procedimentos. Esse material que eu vou usar na aula de hoje é o material da UFPE, que eles utilizam para lecionar a disciplina de computação eletrônica, que nada mais é do que uma introdução à programação em C, voltada para as turmas de engenharia de lá, ok? Eu achei esse material muito bom e completo, e aí eu vou utilizar ele na aula de hoje. Bom, o que é uma função? Tudo que a gente aprendeu até então, a gente poderia continuar fazendo sem aprender o conteúdo da aula de hoje, certo? Então, a gente não vai conseguir fazer mais coisas, mais recursos no nosso programa na aula de hoje, mas a definição de funções, ela é essencial para qualquer programador que se preze, certo? Então, você não vai conseguir ser um programador e não vai conseguir trabalhar em softwares um pouquinho mais complexo se você não sabe definir suas próprias funções, certo? Isso é o quão importante é o assunto da aula de hoje, porque ele vai tratar da definição de modularização do seu código. A gente vai falar um pouquinho melhor daqui durante os slides, né? Mas assim, só para dar uma ideia para vocês, antes da gente dar esse primeiro exemplo, até então a gente vinha chamando printf, scanf, todas aquelas funções de operações com string que a gente aprendeu, de string length, string copy, string compare, né? Tudo isso são funções que alguém definiu previamente e a gente consegue importar e utilizar elas, chamar elas dentro do nosso programa para obter o resultado que elas entregam, né? Como se fosse uma prestação de serviço, digamos assim. Então é esse contexto aí de cliente e prestador de serviço que eu quero que vocês tenham em mente para a aula de hoje, certo? Então, vamos lá ao que o slide está dizendo aqui. Eu tenho o cliente e eu tenho a função, que é como se fosse um grande prestador de serviço para a gente, certo? E aí a gente fornece um argumento, essa função processa o argumento ou a entrada, né, dessa função e devolve alguma coisa que a gente está precisando. Então, a função é uma prestadora de serviço para o cliente. O cliente entrega uma coisa, que a gente chama de argumento, e ela devolve outra, que a gente chama de retorno. Então, vamos dar um exemplo mais prático, né, da vida real. Dona Deda, vocês obviamente não conhecem Dona Deda, né? Dona Deda é a dona da cantina da área 2, lá na UFPE, onde os alunos de engenharia lancham, certo? Imaginem que substituem aqui o nome de Dona Deda pela cantina da UFCA, certo? Então, imaginem que Dona Deda é uma prestadora de serviços. E como é que ela funciona? Lógico que ela presta vários serviços, né? Almoço, sanduíche, suco, mas vamos simplificar bastante aqui Dona Deda e vamos dizer que ela fornece coxinha, certo? Então, o único retorno que Dona Deda dá para os seus clientes é uma coxinha. E o que é que você precisa para obter uma coxinha de Dona Deda? Você precisa fornecer uma entrada, que é o dinheiro, certo? Então, você fornece como entrada uma nota de R$2, Dona Deda processa, né? O que é que ela faz lá dentro? Aí isso pode ficar transparente para você, certo? Você não precisa nem ver o que é que está acontecendo, você não precisa se importar com o que está acontecendo lá dentro. O importante é que você firmou um contrato com Dona Deda, que se você fornecer uma nota de R$2 como entrada, vai sair uma coxinha, certo? O que é que acontece lá dentro? Provavelmente, Dona Deda, que é a senhorinha que é dona da cantina, mas ela não trabalha mais, né? Mas o nome ficou. Mas a pessoa lá, o funcionário de Dona Deda, vai receber o dinheiro, vai guardar no caixa, né? Vai emitir uma nota, de repente, não é muito comum, mas vai emitir uma nota e vai pegar a coxinha e vai entregar para você, certo? Então aí você está fornecendo um serviço ou um produto, nesse caso, né, que é a coxinha, recebendo o dinheiro como entrada, certo? Então, esse mesmo contexto é o que a gente vai utilizar dentro dos programas da gente. Outro exemplo do mundo real. Você vai na secretaria lá da UFCA, você precisa de um histórico escolar ou algum outro documento. Aí você fornece como entrada seus dados,
deve pedir, né, o seu número de matrícula, por exemplo, tem lá um balcão, você simplesmente não vai lá, entra dentro da secretaria e tira o seu histórico escolar, né? É uma prestação de serviço, é como se fosse uma caixinha, que você vai lá, fornece seu número de matrícula e lá por trás daquele balcão de atendimento vai acontecer alguma coisa, alguma mágica, que vai retornar para você um documento com o histórico escolar, certo? Então, é uma questão aí de você estar delegando um processo bem definido, né, uma tarefa para outra parte, e para você que está usando esse serviço, não importa como é que funciona. O que importa é que você vai dar o seu número de matrícula e vai receber o seu histórico escolar. Do mesmo jeito aqui, né, que o cliente, um estudante de engenharia da UFPE, vai dar os R$2 para a dona Deda e vai retornar uma coxinha. Adorei esse exemplo, certo? Porque eu gosto muito de coxinha. Então vamos pensar também no sentido de uma função matemática, né? Seja f de x igual a 2x. É a mesma coisa, certo? Por quê? Você vai fornecer um argumento, né? O argumento é o x, que é o parâmetro da função, ou o y, né? Por exemplo, se eu der como entrada 7, lá dentro vai acontecer alguma coisa que não importa para mim, certo? Pode ser uma caixa preta, eu não tô vendo o que está acontecendo lá dentro. Mas o que é que ele vai fazer, né? F de 7 vai multiplicar 7 por 2 e vai retornar 14, certo? Então eu dou como entrada 7 e recebo como saída 14. Como ele fez lá dentro, a mágica que ele fez, não me importa, certo? Vamos agora para o programa em C, né? Depois de tantos exemplos aí, a gente vai fazer essa função f em C. Ok, então vejam que o programa da gente tem algumas novidades, né? Até então, todo programa que a gente fez tinha essa linha aqui, né? Include stdio.h. Através desse include que eu consigo utilizar as funções como printf ou scanf, certo? São as funções que são definidas dentro desse stdio.h. E tudo que a gente fazia estava dentro aqui da main, né? Então a main é uma função especial no contexto de um programa de C, porque ela representa o ponto de entrada do programa. Ou seja, todo programa, quando for começar a ser executado, vai começar a ser executado pela função main. Você pode ter 20 funções dentro lá do seu programa, mas ele sempre vai começar pela função main. Por isso que ela é uma função especial, certo? É o ponto de entrada do programa. Então, olha só, aqui a gente está usando outra função que não é a main. E a gente vai ver como é que isso funciona, certo? Lá na memória do computador, tudo certinho. Então, aqui eu estou definindo uma função e o que ela faz. E aqui, o main, ela vai ser o cliente, né? Então, ela vai chamar essa função e essa função vai prestar o serviço ou vender o produto pra gente de acordo com a entrada que a gente forneceu, certo? Então aqui, ó, a gente vê o main como sendo o cliente e a função f como sendo o prestador de serviço. Vamos ver esse programa sendo executado linha a linha, certo? Como se fosse um modo de depuração lá do Code Blocks. Então vamos lá, como eu falei, o main é a função especial, né? Todo programa começa pela função main. Primeira linha do main, cria as variáveis x e dobro na memória do computador, tudo certo, né? Vai imprimir a mensagem entre x com o scanf. A gente vai, o usuário, dá pra ver, né? Aqui, ó, o usuário digitou 7 e apertou a tecla Enter e o scanf capturou esse valor, ó, que é um valor inteiro, e armazenou dentro da variável x. Tá aqui guardadinho o valor 7, certo? E aí, ó, a gente vai chamar a função f. Criei a variável dobro, né, já estava aqui declarada, e dobro vai receber o valor de saída da execução da função x. Aí, olha só o que vai acontecer com o fluxo do controle do programa. A gente está com a setinha aqui, né, e essa setinha ela vai ser colocada em standby para a outra setinha, né, vir para cá, né, e a gente executar tudo que está aqui dentro para prover um retorno e depois voltar para o fluxo principal do programa, que é a função main, certo? Então, ó, o computador chama f de 7 para trabalhar, né? Então, eu passei o valor x, né?
x vale quanto? Vale 7. Então, eu vou fazer uma cópia desse valor e vou chamar f passando 7 como entrada, certo? Então, olha o que vai acontecer. O fluxo de controle do programa, representado por essa setinha, está aqui. E olha para onde ele vai. Vai para a primeira linha da declaração da função f, certo? Ó, o main fica parado aqui, aguardando a função f de 7 retornar, como se fosse um standby. Ó, a gente disparou aqui essa chamada para o prestador de serviço e a gente está aguardando ele retornar para a gente continuar, tá? É isso que acontece. Aí, ó, na primeira linha da função f, a gente ainda vai ver os pormenores da sintaxe, certo? Como é que a gente tem que fazer para formar uma função bem definida em C, certo? Mas vamos focar na semântica, certo? No conteúdo. Bom, aqui a gente declarou uma outra variável chamada int x. Aí você fica pensando, mas a gente não já tinha um int x aqui dentro da main, né? Então, ó, olha só como é que acontece. Outra variável x é criada na memória. Esta variável é exclusiva da função f e ocupa outro espaço na memória diferente do x da função main. O valor 7 passado como argumento para f é armazenado neste x. Para não confundirmos, chamaremos o x da função f de x de f. Então, a gente vai ter duas variáveis chamadas x, mas elas não têm como ser confundidas, porque uma é a variável x da função main e a outra é a variável x da função f. Então, vejam que a existência dessas variáveis na memória do computador está atrelada à função na qual ela foi definida, certo? Então, aqui deveria ser x da main, né, dobro da main. Ele não colocou aqui, né, por facilidade, mas é x da main, a gente pode ler. E aqui é x da função f, certo? E aí, é feita uma cópia do valor de x da main para dentro de x da f, certo? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o mesmo valor que está lá no x da main vai ser copiado para dentro de x da f, certo? É o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor. É uma cópia do valor. A gente não está passando a variável f, ou a variável x. A gente está passando uma cópia do valor da variável x, ok? De x da main. Isso vai ser mais útil, isso que eu estou falando agora, de passagem de parâmetro por valor, quando a gente for aprender ponteiros, certo? Então, guardem essa informação. Quando a gente está passando aqui um inteiro como parâmetro de uma função, a gente está fazendo uma passagem de parâmetro por valor, ou seja, é uma cópia do valor de outra variável, certo? Bom, então agora que a gente vai executar a primeira linha da função f, né? A função f vai fazer x receber duas vezes o valor de x, certo? O valor de x de f, né? A gente não está mexendo nessa variável aqui, x da main. A gente está mexendo em x da f. X da f vale 7. 7 vezes 2, 14. E aí, 14 é armazenado dentro de x de f. Olha só. Foi o 14, que é o resultado da continha que a gente fez do lado direito, né? Vai ser guardado dentro de x de f. E aqui a gente vai ter um retorno de x. E a gente sempre tem que usar essa palavrinha aí em inglês, né? Return x, certo? E aí, quando a gente bate num comando de retorno, a gente finaliza, certo? A execução dessa função e a gente volta para o fluxo principal da main, né? Então, ó, o valor de xf, de x de f, é retornado ao main, no lugar da chamada de f. Então, lembram quando eu ensinei expressão aritmética para vocês em C? Que a gente sempre substituía o valor da direita pelo valor do resultado da avaliação daquela expressão aritmética e guardava dentro da variável que a gente está querendo guardar, né? Que é a variável que fica da esquerda, é uma atribuição. Então, aqui a gente substitui f de x, a gente não, né? O compilador, quando ele está executando o programa, ele vai substituir f de x por 14, que é o resultado da chamada de f de x. E esse resultado da chamada de f de x vai ser guardado dentro da variável dobro. Então, dobro até então não tinha nada armazenado dentro dela, né? E aí, quando a gente termina de executar essa linha, o 14 vai para dentro, né?
E aí a gente continua o fluxo principal. Imprime o dobro na tela, né? Foi impresso aqui 14. E finaliza o programa da main. Ok, gente? Então, no segundo vídeo, né? Você pode dar play logo em seguida. A gente vai falar um pouquinho sobre modularização. Mas aí, só recapitulando o que a gente viu nesse vídeo, né? A gente viu que a função é uma prestação de serviço, pode ser visto como uma caixinha preta, em que você vai fornecer entradas e você vai ter algum retorno, aquela função vai executar, né, alguma coisa lá dentro que pode ficar transparente para você, né? Você não precisa saber o que é que está acontecendo, qual é o processo que está acontecendo, contanto que quando se define uma função, né, a gente tem como se fosse um contrato de prestação de serviço, que a gente pega a saída. No próximo vídeo a gente vai falar sobre modularização, e aí sim a gente vai falar dos pormenores das sintaxes, de como a gente faz para definir uma função em C. Então, até o próximo vídeo e um abraço.